Boa tarde, pessoal. Prefeitura Municipal de Alto Garças, do Estado de Mato Grosso, vem a público, em atendimento ao disposto no parágrafo único, artigo 48 da Lei 101, de 4 de maio de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal, promover a audiência pública 11 de 2020, com o objetivo de elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, para o ano de 2021. Devido às medidas de prevenções para a pandemia da Covid-19, realizada por meio digital, pela internet. A partir desse momento, repasso a palavra para a contadora, Cleia Maria, para dar continuidade na audiência. Boa tarde a todos que estão aqui presentes e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nesse momento, a gente começa a falar sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, com base na Constituição Federal de 1988, onde o local, né, que pode serem realizadas as audiências tem que ser no espaço da Câmara Municipal. E essa audiência também, com base na Lei Orçamentária Anual, de acordo com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Plano plurianual, quer dizer, são as bases legais. Nosso PPA, que chama Plano Plurianual, ele foi realizado em 2017. Como é de 4 em 4 anos, ele vai valer até 2021. Quer dizer, o prefeito pegou o primeiro mandato, quando pegou o mandato em 2017, ele veio com o orçamento da gestão anterior. E, consequentemente, a gente está fazendo essa audiência hoje para elaborar a LOA para 2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentária, né, que já foi discutido aqui na Câmara, né, que dá a base legal para a gente elaborar a Lei Orçamentária Anual. Seguindo, o processo orçamentário, para ficar melhor, igual eu estava falando anteriormente, ele começa com PPA, de 4 em 4 anos. Dá mais espaço. E o PPA é de 4 em 4 anos. Nesse caso, a LDO ela é anual e a lei orçamentária ela também é anual. E a LDO ela serve para orientar onde você pega todas as suas metas fiscais, né, as metas financeiras, consequentemente a evolução da receita e da despesa. Então, a lei de diretriz, ela direciona você a fazer um bom orçamento, a verificar os resultados primários, o resultado primário, nominal, e ver como o município está se comportando. E quer dizer que o ano que vem a gente vai elaborar um novo PPA, mas neste momento nós estamos com o PPA desse exercício que vai passar para o exercício subsequente. De onde vêm os recursos da prefeitura? Impostos, vem de impostos, taxas, contribuição e melhoria, repasses feitos pelo governo do Estado federal, né, e governo do Estado e governo federal e do Estado. Onde esses repasses vêm muitas vezes, às vezes, através de fundo a fundo, que é o Fundo da Saúde e o Fundo da Assistência Social. Também temos convênios. Também faz parte dos recursos que poderiam ter entrado na prefeitura, as operações de... Não é o nosso caso, quer dizer, nós nunca realizamos, né, uma operação de crédito no município. Portanto, os impostos são compostos de IPTU, ISSQN, né,
Esses aí é um dos gargalos para o município fazer uma boa gestão. E no caso dos impostos, eles entram também as dívidas e as dívidas tributárias, né, que faz parte do imposto. Nós temos diversas taxas, que é a taxa da água, né, que estava cobrando, agora parou de cobrar. Nós temos a taxa lá da vigilância sanitária. E nós temos a taxa de contribuição, né, e melhoria, que nesse momento não está o município recebendo. Então, são desses impostos em que nós conseguimos manter a prefeitura. Tem a contribuição de melhoria, igual tinha falado anteriormente, e nós não pagamos pelo asfalto que nós temos, né? Nós não pagamos por certas coisas, quer dizer que nós recebemos isso, se for bem dizer, em tese, não é bem de graça porque a gente paga impostos, mas não pagamos em cima da contribuição melhorias. Os repasses feitos pelo governo federal e estadual compõem o ICMS, o ITR, o IPVA e o FPM. Quer dizer, esses aí são uma das principais receitas em que o município de Alto Garças recebe. O que é a LOA? A Lei Orçamentária Anual, que estima e fixa a despesa no exercício financeiro do ano seguinte, no financeiro do ano seguinte. Quer dizer, desde abril a gente já está trabalhando em cima disso para ver quais seriam as propostas para o ano subsequente. A lei orçamentária, ela estima tanto a receita como a despesa, igual eu falei, e os valores têm que ser iguais. Os valores da receita é igual o valor da despesa. Para cada R$1 de receita, despesa. E deve estar em harmonia com os objetivos das metas estabelecidas no PPA. Toda vez que a gente insere uma ação nova, uma proposta nova, nós temos que alterar o nosso PPA. Peças orçamentárias não estiverem com harmonia, não é possível a gente executar um orçamento adequado e nem tampouco conseguiremos prestar conta ao governo estadual, no caso, através do Tribunal de Contas, né? E nem a Cefaz, que a gente manda também nosso balancete para a Cefaz, balanço, aliás, no final do ano, e nem o governo federal, que é através do Tesouro Nacional, em que nós mandamos o nosso balanço anual, bem como nossos balancetes mensais, que a gente manda todo mês, tem que mandar para o governo federal. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, né? Quer dizer que até dia 31 de dezembro já tem que ter aprovado o orçamento anual. Caso não seja aprovado, nós teremos que utilizar o orçamento do exercício em curso. A Câmara, logo após nós encaminharmos o projeto de lei para a Câmara discute a proposta enviada pelo Poder Executivo e faz as modificações julgadas necessárias por meio de emendas e vota o projeto de lei. Depois de aprovado o projeto de lei, o projeto é transformado em lei pelo prefeito. Nesse caso aqui nós temos a presença do ilustríssimo vereador senhor José Petrilho, em que quer já debater essas ações, começando pela audiência. Sabemos que tem um caminho longo, né, que é até 31 de dezembro, para a gente conseguir trabalhar essas receitas. Nós estamos com um problema aqui no nosso monitor, aqui na Câmara, né, para estar passando os slides aqui. Mas a evolução da nossa receita da prefeitura, bruta, receita bruta, quando eu falo bruta é porque não tem desconto, né? No ano de 2019, a nossa receita bruta orçada foi de R$ 38.803.294, ao passo que nós recebemos R$ 43.200.000
254,600,79. Por que essa diferença às vezes, até mais ou menos gritante? É porque nós recebemos dívidas ativas, né? Porque a gente não pode orçar um valor além do que a gente pode conseguir. Porque é a mesma coisa de dar um cheque sem fundo para a administração. Mas se esse dinheiro entra no ano em curso, que aqui esse dinheiro entrou em emenda parlamentar, né? Entrou ajuda do governo federal em 2019, mas 8 milhões, e eu arrecadei 43, eu posso fazer uma adequação ao meu orçamento, colocando por excesso de arrecadação, dependendo da proposta do prefeito que chega para o pessoal da finança. Né? Aí, assim, se caso não chega a nenhuma proposta, aquele dinheiro vai ficar parado lá nos cofres públicos até que chegue uma proposta para poder ser utilizado. Em 2020, foi orçado, porque esse ano em curso, foi orçado 40.971.822,67. Até o dia de hoje, lançado lá pela menina, pela tesoureira, 36.162.968,92, sendo que dá mais de 4 milhões que já foi arrecadado devido à pandemia. Lembrando que o recurso da Lei Complementar 173, artigo 5º, inciso 2, o prefeito pode gastar no que bem ele convier. Só que, então foi isso que ele levou esse ano. Porque isso foi até uma ajuda além dos problemas enfrentados através da pandemia ao município de Alto Garças. Mas é repassado através da proporção do FPM, porque a nossa arrecadação em 2020, ICMS e FPM está em cima do pedido. Pode ser que a partir de agora, a partir de setembro ali, melhore a nossa arrecadação do ICMS e do Lembrando que também esse mês começamos a arrecadar o ITR. Pode ser que esse ano, igual mencionado, sobre dinheiro sim nos cofres públicos. Mas algum desses recursos não podem ser utilizados. Então a gente está balizando já, colocando no orçamento, rendimentos bancários para o exercício, para a gente poder estar alocando esses recursos, né, de acordo com o recebimento e com a vinculação. Né? Então, quer dizer, 2019, 38 milhões e pouco. 2020, 40 milhões bruto. Para 2021, 44 milhões, 679.242,06. Essa é a estimativa bruta para o município de Alto Garças. E lembre a diferença, a diferença da receita você projeta a sua receita bruta e depois você vai deduzir do Fundeb. Então, em 2019, nós tínhamos orçado líquido, né, 38 milhões, né, 43. E aí, agora, a gente tem uma receita equivalente a 5 milhões e pouco de dedução do Fundeb. Principais valores das receitas correntes. Né? Quais são as principais receitas, igual eu estava falando? ICMS, 15.545.131,39. Quer dizer que o ICMS recursos. ISS, a gente está projetando receber em torno de 1.437.294,50. Isso dependendo do esforço municipal em
em que as fazendas retêm o ISS quando uma empresa presta serviço para o proprietário. Quer dizer, isso daí melhorou bem as nossas arrecadações. No caso do IPTU, a gente está... IPTU, junto com multas, juros e dívida ativa, estamos esperando receber R$ 2.286.386,41. Por que foi orçado isso? Isso foi orçado um esforço na arrecadação municipal com o novo levantamento imobiliário. O serviço já está quase na fase de conclusão no caso da filmagem, quer dizer, eu não lembro exatamente o nome, né, Rosa, para falar o serviço que é de filmagem. E agora a equipe tributária está indo por chão para fazer esses levantamentos. Então, a partir daí, tem muitas casas que não foram credenciadas no tributos, né, e agora vai ser por metro quadrado, igual sempre que está contido no Código Tributário. Então, é uma noção do que a gente tem que possa melhorar a nossa arrecadação. Recurso do SUS da União. Né? O recurso do SUS vem em torno de R$ 2.227.815,36. Essa é a previsão de recurso do SUS para vir para a saúde. Né? E o SUS do Estado, no caso, é muito pouquinho que vem o recurso, 227 mil. Esse recurso está apenas que vem para PSF, PAICI, que é lá o consórcio, né? E saúde bucal, 227 mil. Então, a diferença toda a prefeitura tem que arcar. Imposto de renda, 1.026.000 é a previsão da gente arrecadar. Quer dizer, dos funcionários retém na fonte, então esse dinheiro fica aqui, tanto da Câmara Municipal quanto do Poder Executivo, e alguns serviços que são executados, tanto no Poder Legislativo quanto no Executivo, que são impostos retidos na fonte, em que fica no cofres. Aqueles que os outros contribuem, que faz a declaração de imposto de renda, esse vem através do município, através do FPM, quer dizer, se você tem imposto retido na fonte e você não conseguiu recuperar, partes vêm para o município de Alto Garças e partes é distribuído para o país em relação ao Fundeb, né? Porque essas receitas sofrem dedução tanto quanto IPVA, quanto FPM, ITR, esses aí sofrem dedução. Então, lembrando que 9 milhões é do FPM, que a gente espera receber, que está em cima do pedido agora também, né, que a gente projetou, pegou a média dos últimos três anos e fez o corte, porque devido à queda, a queda de arrecadação, né, o Tesouro já projetou, ao mesmo tempo que você eleva, você diminui em relação ao PIB, né, o PIB. E também temos o PVA é 1.530.000. Esse aí depende. Pagou o documento do veículo, parte desse dinheiro vem para o município de Alto Garças. No caso, o que é essa audiência? É para que vocês tenham uma participação e até às 23 horas de hoje estamos recebendo sugestões para que sejam melhoradas as propostas que serão apresentadas aqui em seguida. Quer dizer, é um instrumento que prioriza a parte do orçamento na cidade, né? Então, por isso é importante a participação popular. Quem fará parte, né, no caso? Seria a população, né? O autor, porque o principal autor é a população. Eu sou apenas uma mediadora, mais em conjunto com a nossa equipe aqui, que temos aqui várias pessoas aqui, não estão aparecendo, mas tem várias pessoas, por causa do distanciamento. Então, tem a coordenação da Secretaria de Finanças e Planejamento, né, que acaba finalizando lá. Mas nós temos a participação de várias pessoas que nos
nos auxiliam na elaboração do orçamento. O objetivo que nós temos em relação às propostas que serão discutidas é o exercício da cidadania e da participação popular. Então, seria importante, né, que alguém que nunca participou, né, que junte com o seu bairro, que formam grupos. É interessante isso, que até no futuro, para que siga melhor, porque toda a vida a gente sempre fez audiência pública e com baixo público, né, de participante. É um compromisso com o bem público, quer dizer que tudo que serão discutido aqui, né, é um compromisso que será firmado para o ano seguinte. Só que dentro do ano seguinte, podendo sofrer alterações do orçamento. Isso depende do gestor. Se o gestor coloca que vai construir uma quadra aqui, mas ele resolve não construir, ou tem uma outra prioridade, né, que seja, naquele momento, mais eficaz, ele pode fazer a mudança no orçamento. E essa mudança, geralmente, tem que passar pela Câmara Municipal, né, porque elas têm que estar contidas nas 3 peças orçamentárias. Não estando contida no PPA, na LDO e na LOA, terá que passar por aprovação do Legislativo. E essa audiência é atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, igual eu tinha falado anteriormente, e à Constituição Federal. E tem a responsabilização do gestor, caso não faça, né, essa audiência. As sugestões poderão, repetindo novamente, ser encaminhadas para o e-mail 2017-2020@hotmail.com. Passando agora para a discriminação da receita. Conforme eu tinha dito, a receita nossa está em torno de R$ 48.173.921,83 com a dedução do Fundeb, de R$ 5.699,41, o orçamento é R$ 4.669.242,06. Lembrando que quando eu já faço essa dedução, essa receita já está contida no meu orçamento logo acima, né? Que, no caso, eu estou prevendo que eles repassem para os nossos cofres públicos o mesmo valor, R$ 5.600.000 de volta para o município. Mas isso vai depender da quantidade de alunos na rede pública de ensino municipal. Então, portanto, essa receita tem a receita corrente. A receita corrente, geralmente, ela é utilizada para manutenção, mas algumas receitas correntes você também pode utilizar para investimento. No caso do ICMS, FPM, as taxas, impostos, você pode gastar com infraestrutura, né? Não só com manutenção. Então, a nossa receita corrente é em torno de R$ 48.173.921. Deduzindo, né, vai para R$ 42.573.823,42, né, com superávit no orçamento corrente de R$ 3.674.797,57. A nossa receita de capital, logo demonstrando aqui, que são recursos de transferência oriundo de convênios. Então, a gente está prevendo, porque já estão assinados, né, os convênios lá em cima no governo federal, mas esse dinheiro só entra para os cofres públicos, você vai executando as obras, né, mas já está aprovado. Quem quiser tomar conhecimento, pode entrar no site Transparência e detalhamentos, que vocês conseguirão ver o que o município tem lá pendente, o que vem arrecadar. Então, foi orçado R$ 2.095.419,64. A despesa corrente nossa está em torno de R$ 38.890,85.
sendo que desses 38 milhões de despesa corrente, 19 milhões 458,406,99 centavos é para despesa de pessoal. Para despesa de pessoal. Lembrando que esse valor aí, logo de cara, a gente vê que é insuficiente para o gasto de pessoal. Quer dizer, na próxima gestão tem que adequar o gasto de pessoal, porque eu também não posso orçar acima dos limites permitidos. Porque se fosse possível orçar acima do limite permitido, eu ia orçar 23 milhões. Quer dizer, olha só, de 38 milhões, 19 milhões é para gasto de pessoal, e a gente está contando que sobra dinheiro desse ano, viu, vereador? Ou então mesmo há um implemento na arrecadação para cobrir a despesa com o pessoal, porque está inchado a administração pública. Tem que ver o que está acontecendo de penduricalhos para serem adequados. E para outras receitas correntes, é 19 milhões 440 617,86. Quer dizer, esses 19 milhões é para manter, no caso, limpeza pública, coleta de lixo, na zona rural, né, tem que trabalhar lá com recurso do FETAB. Né, então, é isso. Está na página 18. Não vai, né? Não estamos conseguindo. Mais crescendo. Não teve como. Olha que a gente tem feito cálculo. Não, apesar de ser esse valor, um valor exorbitante, alto, não é. Não estão comportando as nossas despesas. Então, algumas ações que nós colocamos é para ver se a gente consegue captar recursos através de convênio, porque se não tiver, como por exemplo, não tiver orçada uma ação, mesmo que seja com valor irrisório, na hora de um deputado conceder ao município o convênio, a emenda parlamentar lá, se não tiver orçado, não tem jeito de... aí tem que passar pela Câmara e geralmente perde prazo, porque eles quando falam, às vezes para o prefeito, falam em poucos minutos, tantos dias, tantas horas, e aí dá aquele desespero para anexar as propostas. E nesse caso, o investimento, quer dizer, de 5.370.217,21 centavos, que é a previsão de gasto com investimento, que seria pavimentação asfáltica, seria construções, logo mais vocês vão ver as ações que serão executadas. Fechando em R$ 44.669.242,06. Passando às propostas, né? Não conseguimos visualizar ali, mas nós temos aqui os investimentos, né? E da Câmara Municipal será repassado a previsão R$ 2.340.716,70. E 242,06 centavos, R$ 2.340.716,70 será para o Poder Legislativo. Lembrando que na administração, o orçamento foi para a Secretaria de Administração da Prefeitura, foi de R$ 2.524.500. De investimento lá, a aquisição de equipamento material permanente no valor de R$ 50 mil. Quer dizer, vão ter que esperar arrecadar para poder gastar isso no ano que vem. E tem uma construção e reforma e ampliação do prédio, que já é um projeto que já vem do ano anterior, né, que foi o orçamento, que foi elaborado para 2020, para reformar o prédio da Prefeitura Velha e, consequentemente, o prédio da Prefeitura Nova, com construção
se não me engano, já foi realizada a licitação. Como é um valor meio alto, né? Então, estão licitando agora, final de ano, que tem no orçamento lá R$300 mil, e para o ano que vem, para tentar concluir essas obras, R$200 mil. Então, na administração de investimento mesmo, é em torno de 250. O restante para despesa corrente, 2.274. Lembrando que a gente também locação de software, né? Então, isso daí acarreta uma despesa com valor vultuoso. E a Secretaria de Finanças, né, foi 2.709.459,93. Não é porque nós estamos lotados lá na finança, né, porque o valor é maior. Só que lá dentro, nós temos o PASEP. Então, para cada R$1 recebido, né, esse dinheiro já fica E quando você arrecada aqui os tributos municipais, a gente também tem que 1% pagar lá para o governo federal de PASEP. Então, só para o PASEP, R$ 377.191,50. Lembrando também que nós temos a dívida do município, que é alocada lá na Secretaria de Finanças, né, que fica em torno de 300 e poucos mil reais também. E nesse caso, eu fiz uma reserva de contingência, amortização da dívida, voltando, né? No mínimo, R$ 341.571,49, que é o que nós vamos pagar de dívida o ano que vem, do INSS, que você vem enrolando tem mais de 20 anos. Mas como foi parcelado. E também lá tipo assim, na despesa propriamente dita do gabinete, R$ 1.554.000. Só que só a alocação do software fica um preço enorme, porque alocado o software tanto do planejamento quanto do setor contábil, né? Então, esse software todo, a secretária de Finanças está lotado lá para pagar. E a reserva de contingência. Normalmente eu colocava um valor maior, né? Só que esse ano eu até coloquei maior em relação a R$400 mil. Esse dinheiro ali tem que ficar ali estacionado para caso de uma emergência utilizar. Como nós utilizamos, fizemos o orçamento do ano passado com o valor de R$150 mil somente a reserva de contingência, nós não fomos pegos de surpresa em reserva em caixa, né? Imagina com vários municípios aí que a gente conversa aí, não tem reserva nenhuma, mesmo com a ajuda do governo federal. Então a gente projetou. Desculpa. Nossa, uma coceira não. Lembrando que agora vamos entrar na Secretaria de Obras. Nossa, me deu uma coceira aqui agora, ao vivo e a cores. Lá na Secretaria de Obras é onde fica a maioria das obras. Sendo a construção de meio-fio, guias e sarjetas. Isso daí nós temos várias fontes. Em que R$100 mil é pela fonte 24, é recurso de convênio. A fonte 0, transferência livre. Quanto à pavimentação asfáltica, foi orçado R$ 654.079,79. Por quê? Nós temos o dinheiro em caixa ainda, que está beirando em torno de R$500 mil, que é do pré-sal. Então, a gente vai colocar somente o rendimento bancário, que tem que ser usado. Não chega o dinheiro, não vai chegar o dinheiro ano que vem, mas o dinheiro está nos cofres públicos, então a gente vai usar da remuneração para chegar até a pavimentação, que é esse recurso do pré-sal. O valor lá do FETAB, R$100 mil, porque 30% do FETAB pode ser utilizado
na zona urbana, mas tendo uma discussão e chegando ao denominador comum, isso pode mudar. E 150 mil pela fonte zero. Por quê? Esses 150 mil que a gente já garante já é a contrapartida do governo federal. Porque toda vez que você, vamos supor, 400 mil, você tem que pagar uma contrapartida já em 550 mil, por causa da contrapartida. Como que você guarda essa contrapartida? Orçando uma despesa para que empate com a receita, para que você não precise tirar de outra secretaria esse dinheiro. Águas pluviais também, né, no caso da 379 mil, com uma vinculação de fonte de recurso da fonte 30, que é FETAB, 24 convênio, e recurso de transferências constitucionais e impostos. Construção e reforma, bueiros e pontilhões na zona rural. Está aqui aberto, viu, para que seja feita a proposta. Nós não colocamos para que lugar que seja, porque não chegou até a equipe de planejamento em qual lugar que estava realmente necessitando de ponte. Né, Rosa? Ponte, bueiro. Então, para a equipe de planejamento, se não chega redonda as propostas, e já com os projetos, quase humanamente impossível de se fazer um orçamento. Mas a gente tem feito das tripas, faz indicação, cobra, né, para que seja direcionado, não seja aquela coisa vaga. E conclusão do parque ambiental, que esse parque vem de 1900 antigamente, até, desculpa a forma de expressar. Eu orcei 550 mil, sendo 500 do governo federal e 50 mil. Por quê? Porque o dinheiro só entra nos cofres públicos a partir do momento que executa. Entrou 400 e poucos mil do parque ambiental. Por quê? Porque já teve uma medição etapa, fase inicial. Mas esse parque, os dois parques juntos, chega a 2 milhões. Então, se você não orçar, você tem problema. Se você orçar maior, você tem problema, porque você está dando cheque sem fundo. Então, é preferível você orçar 550 para trabalhar e depois você suplementar por excesso à medida que o dinheiro vai entrando nos cofres públicos. Aquisição de veículos. Esse daqui é convênio. Podem olhar lá na plataforma do governo federal, que é convênio. Esses 218.400 já é junto com a contrapartida, fonte 24. Para a manutenção lá do departamento lá de infraestrutura, né, somente 2.206.000. A gente espera que esse ano que vem seja melhor, em que o secretário consegue alocar as despesas com as ações, porque de vez em quando ali na contabilidade, setor de compra é pego de surpresa. Quer dizer, cada macaco no seu galho. A Secretaria de Infraestrutura tem que gastar com a despesa da infraestrutura. Educação tem sua receita, saúde tem sua receita e, consequentemente, também outras unidades, outros órgãos. Manutenção da rodovia estadual, 240 mil somente pelo FETAB. Né? Essa manutenção não tem como você precisar onde serão mantidas. Não tivemos como. Fala que é na zona rural. Por quê? Porque hoje pode ser que a estrada de chão da estrada ali estadual de Guiratinga esteja boa, tanto é que eles estão mexendo com pavimentação. Se eles estão mexendo com pavimentação, consequentemente, talvez a prefeitura tenha que mexer com desvio, eu não sei. Né? Aí, pode ser que tenha outras estradas estaduais aqui dentro do município. Aí o município vai ver onde está necessitando e vai fazer a manutenção com a ajuda, porque tem um conselho, com a ajuda do conselho do perímetro urbano pavimentado. Foi colocado 90 mil, sendo 60 mil pelo recurso do FETAB e 30 mil pela fonte zero. Essas manutenções são operações de tapa-buraco. Não entra aqui ainda lama asfáltica, colocar lama asfáltica, porque o valor seria maior. Né? No caso, eles vão pleitear recurso. Manutenção de avenidas. Pode entrar, que o secretário de obras esteja me ouvindo, eu não sei,
ou que tome conhecimento, essa manutenção de estrada não pavimentada não pode entrar naquela manutenção que você está fazendo a pavimentação. É simplesmente alguns bairros aí que não são pavimentados, né? Aí, nesse caso, ele vai utilizar combustível ou a contratação de algum serviço para manter essas estradas, essas avenidas e ruas não pavimentadas. Estrada vicinais, quer dizer, não são as estradas estaduais, 334.991,32. Quer dizer, são aquelas estradas vicinais, né, que interligam entre as estradas estaduais e a BR. Né? Então, quer dizer, à medida que for precisando, até com as indicações dos vereadores, que sempre participam, né, da comissão do FETAB, para estar vendo isso aí. Manutenção da iluminação pública, 362,33. Até agora eu estava olhando lá, estava em torno de R$600 mil a manutenção. A manutenção somente de pagamento da taxa de iluminação, né, Rosa? Somente o pagamento da taxa de iluminação. Porque os materiais foram muito pouco assim, comprados com esse recurso. Tem outro... manutenção do departamento de área, de equipamento, de aquisição de imóveis, equipamento e material permanente, no torno de 150 mil. Né, para ele ver lá se precisa de algum equipamento para comprar. Construção de caixa d'água, 220 mil, porque uma caixa d'água foi aprovado pela Câmara Municipal, né? Aquela lá será construída no bairro Boa Esperança. E essa outra, viu, precisa ser discutido, né, onde será construída essa outra caixa d'água. Mais ou menos de 200 mil, diretor do DAI. Construção de reservatório de água também. Essa construção de reservatório de água, segundo ele, precisa também ser discutido. Porque poderia ser lá no bairro Boa Esperança ou outro bairro. O que seria isso? Porque com a construção de poços artesianos ou aumento da barragem, a água pelo menos ficaria armazenada nos bairros onde tivesse esse reservatório, né? Igual tem aqui aquele reservatório que nós temos lá perto do ginásio do barragem municipal. Hoje tem uma barragem lá, ela, quer dizer, seria igual umas outras, pelo que deu para entender, para nós, a equipe de planejamento, seria melhorar, elevar a barreira dela lá, acho que é a barreira de contenção de água, para que fique maior, um volume maior, em torno de 200 mil. Sobrando dinheiro, porque acredito eu, e acreditamos nós, né, Rosa, que já discutimos até com a financeira, que provavelmente sobrará dinheiro da LC 173, inciso 2, artigo 5º. Porque não é fácil. Mas não às vezes não é fácil aplicar. Eu falo assim, falta projetos, você tem que pedir autorização. Às vezes nós fizemos lá, já tínhamos colocado para gastar, aí de repente o tribunal solta um comunicado, uma instrução normativa, tivemos que recuar, porque eles criam um código lá que você tem que atentar. Na operação de manutenção limpeza do sistema de limpeza público, o dinheiro que é pago através da limpeza pública não é para coletar lixos. É somente para coletar lixo doméstico, esse dinheiro. Não é para coletar, por exemplo, entulhos, né? Entulhos de construção. Esse dinheiro lá é somente para coletar lixos domésticos. Então, é um dinheiro que a gente recebe aí, está em torno só de 250 mil. Aí você pega lá, dá quase R$1 milhão o pessoal que trabalha no serviço de limpeza, independente de contratação para varrição, esse tipo de coisa. Porque a varrição, ninguém está pagando pela varrição. Está pagando pela coleta de lixo doméstico. Né?
Outros lugares aí eles cobram, né, para tirar entulho, né? Coloca até loca container. Aqui a Alto Garças aqui a gente não cobra nem pelo uso da praça, que tem pit dog, esse tipo de coisa. Esses aí seriam as contribuições, não entram nos nossos cofres. Quer dizer, eu não sei nem como que está a energia, se cada um tem o seu... como que se diz aquele medidor de energia? O padrão. Né? Isso aí já não é da parte da equipe de planejamento. Seria o fiscal de obra e postura e a secretaria de onde está saindo as despesas. Para a educação, não foi colocado reforma para a creche, porque na creche já abriu uma licitação para a construção de refeitório, e eles vêm mexendo lá. Como não chegou proposta até mim, não foi colocado somente para a escola. Para a escola, né, um valor não muito alto, na iminência de melhorar, tipo assim, se o FETAB melhorar, se o Fundeb melhorar, consequentemente vai sobrar dinheiro nos 25%, que é recurso próprio da educação. Nós temos lá o Fundeb, igual foi falado, 5 milhões, né? Indo lá para a Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. Foi feita uma junção, antes era separada todas as despesas de laboratório, centro de reabilitação, regulação, pronto atendimento, que são despesas de média e alta complexidade, né? Hoje foi feita uma junção de acordo com o CIOPS. O CIOPS não quer saber qual gastou em qual unidade. Então, até facilita para a contabilidade fazer um orçamento. Imagina um orçamento muito destrinchado, é um maior trabalho, porque um centavo que ficar errado, você tem que achar onde que está esse centavo. Quando foi colocado aqui a aquisição de veículo, ônibus, micro-ônibus, o valor não é expressivo, é 150 mil. Mas você vê, se você tem uma ação orçada, um projeto orçado, você pode pleitear recurso. Mas, pelo menos, para um carro pequeno, isso sim dá para comprar. Construção do prédio da farmácia municipal. Né, em conversa com a secretária de saúde, ela disse que pretende tirar a farmácia municipal lá do pronto atendimento. E vai ficar próxima, porque a casa do juiz, antigamente, que fica ali ao lado, acho que daquele predinho, ali quase... Antiga secretária de saúde, bem corrigida. Pretende-se construir um prédio da farmácia municipal. Reforma e 2. No caso do 3, não foi colocado, porque acho que é ele que fica lá na Vila Morena. Então, não tem nem por que reformar, porque a gente tem que obedecer o quinquênio, né, da obra. Houve entrada dentro da contabilidade, até uma... Na verdade, é reforma. Então, a gente tem que contabilizar como investimento, e não como despesa corrente. Esses são os investimentos maiores, porque aí a maioria tudo é folha de pagamento, quer dizer, restando pouca coisa para a sociedade, né? Porque a maioria é folha de pagamento. Assistência social. Na assistência social, foi o mesmo recurso para manter mesmo a assistência social, tendo em vista que eles têm recurso vinculado da fonte federal e da fonte 43, que vem do governo do Estado. O Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, 73 mil, sendo 23 mil reais ali, 178 reais e 6 centavos da fonte vinculada do governo do Estado. Proporcionalmente, até o município fez a contrapartida maior, de 50 mil reais. Foi orçado vários projetos aqui, porque é obrigatório orçar para os conselhos, né? Então, a gente também faz o orçamento. Mas lembrando que no Fundo da Criança, no momento, chega a quase, deixa eu ver aqui, a quase 759 mil, somente para criança e adolescente. A prefeitura repassa todo mês para criança e adolescente
2 salários mínimos, né, que fica a cargo dos conselhos, verificar como se é gasto. Foi orçado 220 mil para a Casa do Menor, ou orçamento difícil, ora não tem nenhuma criança, ora tem 10 crianças, 20 crianças. Agora, você imagina, se tiver 100 crianças, você coloca um orçamento lá de 500 mil reais, aí de repente já não tem mais essas crianças. Para você realocar para outro lugar é difícil. Por isso que às vezes a gente usa a reserva de contingência e todos os secretários têm que ter a consciência que eles têm que gastar conforme cronograma de execução financeira. Eu não posso receita do ITR, sendo que o ITR começa a entrar nos cofres públicos a partir de setembro. Então, é 220 mil reais para a Casa do Menor. Lembrando também que nós temos lá o asilo dos idosos, que a gente também faz contribuição também para o asilo dos idosos em Guiratinga, né? Que era 3 mil mensal, né? Agora o valor ficou, nós estamos passando aqui em torno de 23 mil, né, que a gente está repassando. Aí chegou agora a Secretaria de Esporte, né? Eu não sei se o prefeito vai ficar muito contente, mas, infelizmente, a gente estava priorizando a equipe de planejamento, as despesas de ação continuada, principalmente na pandemia, e cabe aí o vereador, o pessoal, a sugestão, né, da sociedade, né, no que a gente pôde alocar para a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura. Se apertar, né, tiver deficiências na arrecadação, a gente vai entrar e tirar esse recurso da Secretaria de Esportes. Porque, queira ou não queira, aí já vai ser aquém da vontade do prefeito, né? Para o Departamento da Cultura, 250 mil. Até a Soninha foi apresentada uma emenda aí por um vereador para aqueles festivais que acontecem na praça, né? Só que nós não sabemos nem se será possível também carnaval. Então, foi colocado o valor para ver, e aqui também tem folha de pagamento, mas a folha de pagamento só tem uma funcionária lotada, então o valor não é tão alto. Foi colocado aqui construção arquibancada no complexo de Anari Ribeiro. O que aconteceu? Fizeram em Brasília, né, e não esperaram sair o convênio e já construíram parte. Então, vai ter que agora, porque o recurso é específico para a construção de arquibancada no complexo de Anari Ribeiro, porque se não for construído, o dinheiro não virá aos cofres públicos e é destinado apenas para isso. 407 mil. Então, para o Departamento de Esporte, 1.326.000, né? Para manter mesmo folha de pagamento, né? Houve até um aumento substancial nesse concurso. Nós não recebemos nenhum plano de ação da Secretaria de Esporte. Quando? Esporte. Quanto ao meio ambiente, a secretária de Meio Ambiente ela fez uma proposta mandando aqui. Só que, infelizmente, ela vai ter que trabalhar mais para arrecadar dinheiro do governo federal e estadual, porque foi humanamente impossível aumentar esses reforçado para ela uma patrulha mecanizada no valor de 276 mil, né, para a patrulha mecanizada. E, claro, repasse é fonte 24, governo federal, né? Lembrando que o incentivo à agricultura familiar, 35 mil. O que ela faria nesse incentivo? E no caso desses maquinários que estão na zona rural, uma taxa, né, da patrulha mecanizada. Lógico, se esse valor aumentar, consequentemente, esse dinheiro que estão no cofre público, apesar de ser fonte zero, já foi até falado para ela, vai ser usado especificamente para incentivo da agricultura familiar. Proteção dos animais domésticos, silvestres e flora, 90 mil reais.
não só lá para o APA, né? Porque o APA tem em que recebe lá para mexer com gatos e cachorros R$72 mil. Mas esse R$90 mil aqui também se tiver algum outro problema dentro da região, a secretária de Meio Ambiente irá trabalhar em cima dessas despesas, né, dessa alocação de recursos. Então, temos aqui, resumindo já, né, tem receita corrente, 48 milhões, bruta, né, R$173.921,83, sendo a receita de capital R$2.095.419 R$5.600.099,41, nós vamos ter uma projeção de R$44.669.242,06. Lembrando que para despesa legislativa, R$2.340.716,70. No caso da administração, não é só para a administração, Secretaria de Administração, todas as unidades que utilizam da subfunção 120, da função 4, né? Que é R$8.240.595. R$747.167,45. Saúde, R$11.682.652,00. Do trabalho, que seria do trabalho, a função 11, seria o PASEP, R$377.191,50. Educação, R$10.154.561,85. Cultura, urbanismo, R$1.724.074,60. Saneamento, R$3.889.700. Gestão ambiental, R$90 mil. Agricultura, R$313.300. Que seria a iluminação pública, R$972.362,23. Transportes, R$1.243.580,22. Desporto e lazer, R$901.668,71. Encargos especiais, que seria o INSS, R$341 mil, que é dívida, né, consolidada, R$671,49. Reserva de contingência, R$400 mil. Lembrando que nessa administração, esses 8 milhões aqui estão contidos também da merenda escolar, que o governo federal e o Tribunal de Contas, é uma lei, não aceita pagar a merenda escolar com recurso da educação, fonte 1, que seria recurso de transferências e impostos. Então, o que acontece? O prefeito tira da fonte 0 e leva lá na educação como fonte 0 para complementar a merenda escolar. Nem o cafezinho mais está podendo, né, Rosa, comprar com recurso da educação. O prefeito tem que tirar o dinheiro, alocar de um lado e levar para outro, para levar o café dos funcionários da educação. Lembrando que quando precisa, também são alocados recursos de outras secretarias. Portanto, que cada secretário faça o seu planejamento em cima do que já vai ser apresentado para eles, porque não apresentaram propostas, e atente-se ao cronograma de execução, né? Então, agora, diante das propostas que surgirem e que tiverem pertinência para que o Poder Executivo carimbe, de carimbar. É o prefeito que veta, né? E quem propõe também é a Câmara, né? Através de emenda. Então, nesse momento, eu chamo até quem quiser fazer uso da palavra, né? Que venha fazer uso da palavra.
Tem alguém que queira fazer uso? Ao passar ao senhor vereador Zé Petri. Cumprimentar o secretário Merques, secretária de Finanças Marinês, contadora Cleia, Rosemi, nossa controladora, Hugo, Michel, Júnior, Gilmar. E gostaria de dizer que o orçamento, ele é participativo. Discutindo com a nossa sociedade num todo, todas as propostas que estão dentro do orçamento, todas as possibilidades de receitas e todas as possibilidades de despesa vinculada com o nosso município. Eu sei que falar de orçamento, Cleia, às vezes complexo, até porque envolve muitas questões técnicas, muitos números, muita codificação, né? Isso a gente, de uma certa forma, vamos agora em diante na nossa fala tentar simplificar isso, né? Algumas ações, nós não vamos dar conta de falar de todas as ações. Eu vi aqui que a contadora Cleia fez uma explanação de toda a situação da questão orçamentária. Não é pouca coisa, talvez o dinheiro do município é pouco, está aqui como 44 milhões e 600 e pouco. Mas, assim, existe um detalhamento dessas despesas, um desdobramento dessas ações, né? E aí nós temos que definir metas e temos que definir as prioridades para que esses recursos possam ser gastos em 2021. Então, que bacana poder discutir isso, que bacana poder representar o meu povo, a minha população nesse momento, né? Mas eu gostaria também, Cleia, eu vim aqui quando você falou da emenda constitucional 173, né? E que ela tem, por exemplo, duas finalidades. Tem recursos que é livre e tem recursos que são vinculados com o Covid-19 e com a saúde. Nesses últimos projetos que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, eu percebi que dentro de um mesmo projeto tem um monte de ações. Existe uma codificação que ela dá uma possibilidade, Merques, de fazer várias e várias ações. Então não tem assim, um desdobramento, uma especificação de que ação seria feita. É tanto que no projeto da água, que veio aquele de 600 mil, que 300 mil para construção de reservatórios e 300 mil para perfuração de poço artesiano. O que a gente percebe? Já não estão planejados esses poços artesianos pela FUNASA? Não estão aguardando esses poços serem perfurados no município de Alto Garças? E agora aparece uma novidade de furar um novo poço artesiano pelo município? Né? A segunda ação seria as caixas d'água, e eu tive a oportunidade de falar pessoalmente com o prefeito. Vai fazer o poço artesiano e vai injetar essa rede direto, essa água direta na rede da população, ela não precisa de tratamento, essa água não precisa de um reservatório, não precisa de parte de energia, bombeamento. Eu acho que foi aí que ele se despertou para essa necessidade, tendo, então, esse recurso disponível, né, enviado pelo governo federal, é que também levantou essa possibilidade de preparar legalidade para que, se vier os postos da FUNASA, imediatamente tenha legalidade de se fazer os reservatórios. Né? Quanto ao poço artesiano, o que eu percebi é que o poço seria furado paralelo à captação. Até fizemos uma audiência aqui com o Christian, o engenheiro, com o secretário Jonas e o Marcos, do Departamento de Água e Esgoto. Então, o que acontece? Nós abrimos o Google e fizemos algumas simulações de distância, de altitude, né? E pedi para que o Christian me auxiliasse, tivesse fazendo alguma colocação que não tivesse possibilidade, né? Mas tudo isso foi possível, porém o município não preparou, não planejou essa ação. Né? E eu quero dizer para vocês que hoje de manhã eu estive na barragem de captação, graças a Deus que voltou a chover, né? E que a bomba está trabalhando e que está sobrando um pouquinho de água na barragem. É gratificante. Quando você olha para o rio, quando você olha para a nascente, e que na primeira chuva ela consegue te dar uma satisfação.
que está nos finalmente e pede socorro. O nosso rio, o nosso Lajeadinho está pedindo socorro, pelo amor de Deus. Nós temos tantas ações que precisamos fazer para recuperar essa nascente. Dentro dessa proposta também não vi, de repente, vinculado com o meio ambiente, uma questão que seria a preparação para essa ação de salvamento, de resgate do nosso rio. Ele é fonte de alimento para cada um de nós. Sempre foi e sempre vai ser, né, uma fonte de alimento para a população. Então, nós temos que, de repente, preparar, pensar em ações que possam também salvar a nossa nascente. Gostaria muito que aquela água fosse captada da nascente paralela e aumentar o volume. É uma alternativa de imediato que nós temos. Esse recurso, ele é natural, nós não precisamos de bombeamento. A partir do momento que ele vem por queda natural, por desnível. Então, aumenta o volume de água e não tem custo. Eu estou dizendo, desde 3 anos atrás, quando se falaram em fazer poço artesiano. Aquilo tem despesa de perfuração, de bombeamento, de reservatório, de tratamento da água. Então, nós temos uma alternativa muito simples. Me parece que isso já foi até o Ministério Público, mas o município já tem TAC, tem outras e outras situações e que não foram cumpridas, e o Ministério Público, eu acho que não seria agora ele liberar essa situação. Mas a minha sugestão foi no sentido de que o Poder Executivo, a Secretaria de Obras, pudesse estar comprando essa tubulação e sem prejudicar o nosso meio ambiente, colocasse de forma exposta por cima do solo, sem fazer escavação, e não teria nenhum dano ambiental, mas que atender. E é gratificante saber que o rio, que é a nascente, ela está pedindo por socorro, mas ela ainda está viva, porque hoje eu vi minimamente uma sobra de água e isso foi muito gratificante. Então, Cleia, dentro dessas ações que a gente pensa ou em protocolar com você, para que isso possa desenvolver dentro desse orçamento, até para economizar tempo, né? Porque se a gente for seguir o passo a passo que está na lei, esse orçamento já deveria estar na casa, para que os vereadores tomassem conhecimento e pudessem trabalhar isso, através de emendas aditivas, modificativas, supressivas, né? E aí sim nós teríamos tempo para discutir essas propostas, não para estar alterando o montante, o valor do orçamento, mas para estar fazendo remanejamento de ações, com discussões, com participação popular. Falando de uma situação, por exemplo, o recurso do FETAB, existe um conselho de acompanhamento desse recurso. Que bom seria poder sentar com essas pessoas e discutir como nós vamos gastar o recurso do FETAB do nosso município. Sabemos que 70% é zona rural, 30% pode vir para o perímetro urbano, mas de que forma, em que ações? Vai fazer ponte? Quais são as pontes que vão ser feitas? Com que valores? Isso seria um desdobramento das ações, e isso seria muito bacana. Mas tudo é no afogadilho. Principalmente esse ano, com essa pandemia, com essa situação, ficou um tanto mais difícil falar, discutir, aproximar a população desse discurso, né? Mas eu tenho as emendas que foram apresentadas no ano passado e que foi vetada pelo prefeito, mas que, nos finalmente, foi derrubado o veto e se virou uma lei. Então, são as 3 leis que alterou o orçamento do ano passado. Nós temos aqui a lei 1196 a 1197, e a Lei 1198. É a alteração das 3 propostas orçamentárias, PPA, Lei de Diretrizes e a LOA. Pois bem, dentro de cada proposta dessa de alteração, existe 5 emendas, que são desdobramento de ações. E esses desdobramentos, um deles é o investimento em um reservatório do município de Alto Garças e ampliação do volume de água da captação. Nós colocamos 587 mil. Mas o nosso sonho não é ver reservatórios separados, isolados, em bairros, em postos artesianos, não. Nós poderíamos ter uma ação única, com o aumento do volume de água e com um reservatório, de repente, de 2 milhões de litros de água na parte mais alta da nossa cidade, que é no bairro Boa Esperança. Se você buscar no Google e na altitude, você vai ver que o bairro Boa Esperança tem um ponto que de lá ele consegue distribuir essa água para toda a nossa cidade. Então, o que já existe de estrutura em termos de reservatório hoje ficaria de um lado da cidade e a construção desse outro reservatório seria na parte alta, dando aí esse suporte para todo
e qualquer bairro do nosso município ser atendido com essa água, né? Temos outras ações, como um projeto musical, projeto bacana, atende 100 crianças, foi feito um desdobramento de custo, R$100 mil nessa ação, e 30 de manutenção. E nós fizemos um desdobramento de quanto custa cada instrumento. Seria muito bacana a gente inserir isso na nossa comunidade, no nosso povo, para atender as crianças, descobrir talentos musical. Quem apresentou a proposta, o Cairo, nós fizemos essa reunião com o prefeito municipal, com a Alessandra, lá na escola Oscar Soares, e mostramos o detalhamento. Então, naquela proposta, inicialmente, 100% das crianças das escolas municipais pode tocar uma fanfarra municipal num 7 de setembro com instrumentos recicláveis. Custo zero. E ali você começa a descobrir os talentos, evolui para uma fanfarra do município, e daqui a pouco o município vai ter uma escola de música do município, uma coisa bacana. E o custo é pequeno. Nós precisamos pensar em investir em ser humano, em pessoas, em crianças, e investir em formação. Porque muito que se vê nas administrações passadas, e às vezes até na atual, são investimentos em prédios, em obras, mas e onde fica o ser humano? Onde entra as nossas crianças nesse contexto? Eu vi recentemente fazer a iluminação, recursos livre, porque não se investiu na água. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Aquele estádio de futebol, eu nunca vi um jogo lá, eu nunca presenciei. E se tiver que ter, vai ter que trazer gente de fora. Não, gente, precisamos ter uma escola de formação das nossas crianças, investir na base para que isso, no dia de amanhã, seja uma realidade concreta, alguma coisa que teve uma base, que teve uma formação. Isso seria muito gratificante. Existe outra proposta, que eu gostaria de falar dela também, que foi a destinação de R$100 mil para a agricultura. De olhar aqui, Cleia, nessa proposta de despesa, porque nós temos aqui uma proposta de despesa, e nós deveríamos ter também, por exemplo, a estimativa de receita e a estimativa de despesa, para dar um comparativo, até mesmo de onde está vindo o recurso e para onde ele está indo, né? Então, dentro dessa questão da agricultura familiar, eu vi aqui R$35 mil. Foi o montante que destinaram no orçamento passado. E nós fizemos uma emenda, isso virou lei, para que seja 100 mil, então virou R$135 mil. Como nós queremos funcionar a feira do município de Alto Garças, e que deve se abrir agora dia 4 de outubro, né? Como que nós vamos manter uma feira se nós não fomentar a agricultura familiar? Então, são ações que são direcionadas para o pequeno, tanto ele no perímetro urbano quanto na rural. O município já começou a fazer tanques para que tenha peixe, para que tenha, fomentando isso. Mas existe aí, na Lei 1152, que é a Patrulha Agrícola Mecanizada Rural, existe uma parceria entre o produtor que está recebendo o benefício e o município de Alto Garças. Isso, quando inserimos na lei, né, Cleia? Inclusive a criação, nós inclusive inserimos na lei, que foi a criação de uma lei, de um fundo municipal, para que esse recurso, para que essa parceria vinda do produtor vá para o fundo, esse fundo municipal vinculado com a agricultura familiar, para que se reverta em benefício do próprio produtor. Então, que bacana você ajudar o pequeno produtor e ele também criar essa consciência de contribuição para ajudar cada dia mais pequenos produtores nos dois sentidos. Então, nós vamos trabalhar, Cleia, com essas possibilidades. Eu vou estar entrando em contato com você durante essa semana. Me parece que o dia 30 existe outra audiência pública, eu posso trazer, de repente, essas propostas formalizadas por escrito para poder dar celeridade. Vamos desistir dessas propostas. Se nós não conseguirmos ajustar isso, não conseguirmos ajustarmos valores dentro do orçamento para que essas propostas sejam implementadas no orçamento e vir com transparência para onde vai se destinar cada centavo da agricultura ou ampliar o valor da agricultura familiar,
nós vamos fazer via emenda. Eu sei que vai dar muito trabalho para você, Cleia, depois, para poder fazer essas correções, para poder inserir isso. É preciso cancelar, reabrir, tem uma série de procedimentos que é muito trabalhoso. Mas nós vamos, então, estar no dia 30, agora na próxima audiência, trazendo essas propostas por escrito, né, para que você possa, de repente, já estar inserindo esse desdobramento de ações dentro do orçamento, para facilitar o nosso orçamento, até devido a esse momento de pandemia, devido à correria, né, o momento que nós estamos vivendo, isso, de repente, vai dar mais celeridade para todos nós. Porque se tiver que fazer essas propostas via emenda, passar por cada comissão da Câmara, comissão de parecer e discussão, e depois as votações, isso também tem uma demanda de tempo, né? Então, acaba sendo interessante fazê-las de forma por escrito, né? E aí nós vamos sentar, Cleia, vamos falar de valores, vamos saber de onde podemos tirar e de onde podemos inserir, né? Eu acho que o momento é esse de união, de buscar força, para fazer um orçamento, mas para que ele seja um orçamento também que tenha condição de atender o nosso município. A gente vê tanta situação, tanta coisas que deveria ser definida como metas e como prioridades e vai ficando em segundo plano, né? Como é o caso, como é a situação nossa hoje da água. Tudo está no ponto que está porque não se deu a devida atenção. Então, mais do que justo, né, que nós, para essas causas, demos aí uma atenção muito, muito especial para poder resolver o imediato, mas daqui a pouco também está planejando, né, nós precisamos planejar a médio e longo prazo. Se nós temos PPA, Lei de Diretriz e LOA, é para planejamento. O PPA ele tem uma validade de 4 anos. 4 anos. Então, o ano que vem, nós vamos estar fazendo esse PPA, e ele tem essa validade, e nós gostaríamos de buscar o máximo de participação popular, o máximo de informação, de conhecimento, para que esse planejamento saia da melhor maneira e que se cumpra. Porque uma coisa é planejar, depois outra coisa é fazer cumprir essa meta e esses planejamentos. É outra história. Então, a Câmara, às vezes, entra muito na questão da legalidade, na questão da aprovação da lei, das discussões, na questão da fiscalização, mas na hora da execução não é a Câmara, meu amigo. Aí, a caneta é outra, quem tem a chave do cofre é o prefeito, né? Então, não precisamos fazer um planejamento e começar a trocar de ações todos os dias. Eu sei o quanto trabalha a controladora e controladora com essa situação, porque planeja e passa o tempo todo mudando o planejamento. Isso não é bom para a cidade, isso não é bom para o servidor. Nós precisamos ter um planejamento e que essas metas que foram discutidas com a sociedade, foram discutidas com a Câmara, né, com segmentos da nossa comunidade, sejam respeitados. Seja respeitado. Porque a partir do momento que nós tivermos um planejamento, e esse planejamento for executado, com certeza a ação ela está chegando, né, dentro da residência de cada um, como é o caso da água, está chegando na agricultura familiar, está chegando no esporte, na cultura, como esse projeto que a gente tem vinculado com a cultura do município. Mas fica aqui as nossas considerações. Muito obrigado pela oportunidade, Cleia. E nós vamos estar formalizando isso por escrito, para que você tenha também aí uma facilidade maior para elaborar o nosso orçamento. Obrigado a todos e tenha todos uma boa tarde. Muito bem-vinda às suas colocações, Petrilho. Precisamos sentar mesmo para rever o planejamento. Foi difícil alocar recursos nessas ações. 4 milhões para o município. Diante de tanto para uma equipe de planejamento, são obras não concluídas, remanejamento ao longo do exercício. Falando dos poços artesianos, você pode verificar que eu não coloquei nem onde seriam. Porque
Dizem que a Funasa vai vir com 3 poços artesianos, mas vão chegar e perfurar. E para que você faça uma série de investimento nesse poço artesiano, chegando até, por exemplo, a higienização, a ortoga, tudo isso demanda dinheiro. Você está entendendo? Então, o que precisa mesmo é ficar definido onde seriam esses poços, essa caixa d'água. Eu concordo com você plenamente. Quanto à questão da música, ia para o Sejupa. Seria interessante. Por que passa para o Sejupa? Porque é uma OSC. Se nós mantivermos esse pessoal no quadro de salário, gasto com pessoal. Então, nós teríamos que ver como que a gente vai trabalhar essa questão da música. Se seria com inserção na educação, né, na grade curricular, né, Rosa? Ou na cultura, ou na assistência social. A gente precisa definir e alocar. Principalmente na assistência social. Porque lá a gente verifica que todo ano sobra dinheiro. E assim, me desculpe falar, eu à frente do planejamento, junto com meus colegas, é muito frustrante a gente orçar uma coisa, estou falando independente de pandemia, e não ver concretizado e o dinheiro sobrando nas contas. Então, precisa que a equipe da assistência social se ajuste e consiga gastar. Quando você está iniciando o ano, você está com planejamento para executar 2020, você já tem que fazer um outro planejamento para executar o que não gastou, que seria um outro planejamento, que seria o superávit. E parte desses recursos deveriam, até a Rosa, eu, já cansamos de olhar lá, o que diz a assistência social, só que isso aí não é da gente saber detalhes. Mas mesmo assim a gente olha, a gente verifica, orienta, você falou bem a palavra, que fala, Cláudia, é isso, Cláudia, mas sempre orientando. Está parecendo assim, ó. Então, ver como que podem ser gastados esses recursos para entrar na música. Eu acredito que tem que ser lá. Porque teve vez que repassa 2 salários mínimos nas contas, né, que é obrigatório passar do Fundo da Criança e Adolescente. Teve ano de passar sem gastar um dinheiro. O dinheiro ficou lá, parado. E muitas vezes, quando vem, ainda vem para comprar salgado. Você está entendendo? Então, a gente precisa de uma ação efetiva, concordo com você. Eu acho que antes de reunir comigo, você deveria reunir, eu estou indicando da onde vai conseguir, verificar com a assistente social, que lá vai conseguir recursos, sim. Ela tem um programa específico, igual para mim também é frustrante. Todo ano, alocar recursos para deficiente, lá um projeto, uma ação, porque o governador não quer, lá o Tesouro Nacional, ele não vai saber se você comprou arroz ou feijão e não. Arroz, feijão, macarrão. Ele vai saber através da subfunção, que é apoio aos deficientes, que você gastou com deficiente. Por isso que os recursos têm que ser bem alocados, tem que ter pessoas que destrinchem essas despesas para que chegue nos lugares corretos. Pode ser que gastou, mas não chegou para nós como deficiente, como que nós vamos saber? Porque no momento que chega a palavra lá, apoio aos deficientes, a equipe da contabilidade lá, o pessoal, ou da finanças lá, da tesouraria, vai verificar, fala, não, esse recurso, ou até mesmo o setor de compras, não, esse recurso tem uma ação específica para deficiente. Se hoje vocês me perguntarem, não tem ação, não tem nada gasto com deficiência. Então, Petrílio, eu acho que você deve começar por lá, precisa sim, essa questão da música. Agora, a gente tem que tomar o cuidado como que vai ser. Já veio músico de fora aí, dando aula, não sei se lá uma vez por semana. Não sei qual foi, nós não vimos nada de meta, o que foi atingido, quantas crianças foram atendidas, nós não sabemos qual foi o alcance. Eu só sei que alguns recursos da assistência social, ele vem aquele recurso, aí você gasta ali com determinada ação e planejamento. E se elas têm o PPA delas para 2021, que altere o PPA delas. Porque PPA nosso é alterado.
Porque agora não venha me trazer um PPA igual trazem, porque o PPA você tem prazo, né? Aí depois passou 2021, por exemplo, que eu ando no PPA, 2022 vai trazer o PPA. Então, que interessante que o PPA seja igual ao do mandato do Executivo, porque facilita. Quanto à questão lá do pessoal lá da agricultura familiar, concordo com você, estava até conversando com a secretária aqui, porque o valor tinha, né, 2 dígitos ali, assim, tem em torno de 17 mil na conta. Esse dinheiro vem desde 2019. Aí o município tem que aplicar 30% no caso da agricultura familiar, no caso da merenda escolar. Então, nós não estamos conseguindo de volta para comprar merenda escolar, dá até dó da nutricionista ali, e fazer um cardápio, ficar comprando banana lá de Alto Taquari, comprando lá de Rondonópolis, da agricultura familiar, porque nós não temos incentivo aqui à agricultura familiar. Mas tem um... Por isso que a gente colocou nós colocamos esse valor. 35 mil, pelo menos, para dar para pagar o combustível, né, pessoal da zona rural. Então, precisa de projeto. Você está entendendo? O pessoal fala que a Cleia não aceita, mas não aceita porque eles querem que eu adivinhe o que quer. Todo projeto tem que ter ação, meta e tudo. Você está entendendo? E valores. Agora, o que o futuro prefeito vai ter que adequar é a folha de pagamento, né? Não vai fazer nada. Infelizmente, não vai fazer nada no município. Nem essas coisas desenhadas aqui, que do jeito que está, né? Do jeito que está indo, nós estamos folgados por causa da LC, esse dinheiro que entrou do governo federal do Covid. MS. Como fala, FPM, está em cima do pedido? Olha, nós não temos muita alternativa. Se não tivesse essa pandemia, não sei o que seria do município. Quererem fazer ação sem planejar. Isso aqui nós estamos planejando para o ano que vem. Aí, não, eu não quero isso aqui mais não. Aí entra na secretaria de fulano. Aí entra na secretaria de outro secretário. Então, fica até difícil para o novo secretário. Você está entendendo? Primeiro, a gente sempre orienta, olha, primeiro tem que ter o cronograma de execução, licitar obras, no momento que você vê que você tem um dinheiro na conta. Né? Agosto, ali, setembro, você já tem uma noção do que você tem. Porque no momento que você faz a despesa, tem que ter dinheiro para pagar. E para nós lá chutar, atacar e pegar no gol, tá difícil. Porque tem hora que eu devolvo, sim, as despesas. E tem recurso em algumas fontes sobrando. A Rosa falou bem a palavra, esquecidos. Lembrando que FETAB não paga folha de pagamento. Ah, porque meu gasto está em 41%. Mas quanto que pode gastar? Qual o recurso que eu sei que pode gastar? É o da LC e o da saúde lá, que pode gastar. Mas nem isso está gastando, não vai gastar com folha. Então, vai tirar o LC 173, inciso 2, artigo 5º, para ajudar a saúde. Então, esse valor que foi orçado para a saúde, da forma que está, agora, é 30 milhões só para a saúde. Você está entendendo? Da forma que está sendo gastos, está sendo administradas as despesas. Você está entendendo? Então, isso daí não sou eu. Eu não faço dinheiro. Pode passar para ele lá. Gostaria de fazer uma observação. Quando nós falamos aqui do comparativo de receita e de despesa. Então, quero entrar numa particularidade aqui para a gente entender o que seria a receita. Por exemplo, hoje, do Departamento de Água e Esgoto. O que nós teríamos como receita e o que definidas para 2021 com essa receita, né? Eu tenho aqui o projeto da Secretaria de Obras, está vinculado aqui, é o projeto de atividade 2110, operação e manutenção do sistema
e manejo. Por exemplo, 1.249.000. Tem duas ações aqui, uma de 1.249.000, mais outra de... o total aqui é 1.250.000. O que eu quero dizer é o seguinte, quanto que nós do município hoje, né? Qual que é a estimativa de receita que nós temos? E qual que é o desdobramento de gastar esse dinheiro? Veja bem, eu vi a Cleia falando aqui no começo dessa audiência, e de que o município tem a obrigação de fazer o recolhimento do lixo doméstico, e que é aquela taxa que a gente paga junto com a coleta da água, com a tarifa da água. Então, lá nós pagamos uma taxa, se não me engano, é de R$ 5,90, que é o recolhimento do lixo doméstico. Porém, o município de Alto Garças tem uma empresa, DRW, e que, dentro do objeto desse contrato, tem a obrigação da empresa recolher o serviço. Porém, dentro do contrato, não tem a especificação do volume de serviço que ela tem que prestar por mês. Olha bem, ela recebe mensal. Qual é o volume de serviço que ela tem que prestar durante o mês? Não tem. Então é cômodo você ter um número X de funcionários, locar uma máquina e um caminhão, e ir no pasto da Coam, como diz o ditado popular, para esse serviço. A eficiência, né, que é um dos princípios da administração pública. Eu não vejo nenhuma eficiência. Fui atrás, falei, cobrei. O que acontece? Tem podas de árvore que está na porta do cidadão e que as folhas já apodreceram. Isso significa que tem mais de 120 dias sem o devido recolhimento. Então, nós estamos pagando por um serviço caro, sem eficiência, e para a empresa está muito cômodo. Mas para nós, munícipes, que precisamos do serviço, não está. Podemos até discutir se isso é responsabilidade da prefeitura ou não, mas esse é o momento de definir se a prefeitura vai arcar com essa despesa para o munícipe. Mas se arcar, e se for a decisão, mas que faça com eficiência. Nós não podemos pagar por um serviço que não tem eficiência, né? Eu vi no relatório da prestação de contas, me enviou, a vida da DRW referente à limpeza pública de 2019, 2020 até o momento que a gente estava cobrando, e veio junto contratos aditivos. O que ocorre? A prestação é muito singela. O relatório de quem está recebendo esse serviço, da meia página. Nós estamos recolhendo entulhos no bairro Vila Morena. Nós estamos recolhendo no tal. Nós estamos recolhendo entulho, ou fazendo poda de grama, ou poda de árvore na rua tal, ou na Avenida 7 de Setembro. Mas não tem o volume de serviço que foi prestado. Aí eu acho que falta nossa, como legislador, como executivo, fazer essa correção. Por isso é que nós temos fiscalizado. Nós temos desdobrado em cima de tantas ações desse município, porque nós queremos o melhor para o nosso povo. Não é justo gastar o dinheiro do município sem ter a devida eficiência. Não podemos aceitar isso. Se está no contrato que se vai prestar esse serviço para a população, mas que ele seja feito com muita eficiência. E isso nós teremos que, parte executiva, cobrar dos fiscais e pedir também para o setor de compras, para a comissão de licitação, na hora de criar um edital, criar essas obrigações dentro do edital, para vincular, né, que tipo de serviço a empresa vai prestar, mas em que volume que ela vai prestar por mês, ou se ela vai receber, vamos dar um exemplo, nós vamos fazer poda de árvores. Quanto custa a poda de cada árvore? Vai ser feita uma medição. Podou 50 árvores, vai receber pelas 50. Pintura de guia de...
É centavos por metro. Não, eu pintei 1 quilômetro de meio-fio. Faz o relatório, prova que pintou 1 quilômetro e recebe o valor devido. Né? É isso, Cleia, que eu gostaria de colocar. E se você puder me responder aí essa questão, qual é o volume que nós estamos arrecadando no DAI e o quanto nós estamos gastando com limpeza pública. Eu estive olhando na receita arrecadada, né? E 100 e poucos mil lá do DAI, que tinha arrecadado, fornecimento de água, exceto taxa e coleta de resíduo sólido. Até coloquei um valor maior para 2021, de 2 milhões, no fornecimento de água. Por quê? Lá do DAI, lá a gerência do DAI, o departamento lá vai ter que tomar providência em cobrar com eficiência no caso da água. Porque vou começar por aqui, falando para chegar nos valores. Não tem, lá, né, não tem o hidrômetro lá para marcar. Foram detectados, não sei, a gente sabe, mas a gente não prova, para verificar essas questões de ligações clandestinas. Provaler a lei, porque, não sei se é por causa da pandemia, numa altura mais de 1 milhão. Enquanto que esse ano não. Você está entendendo? Então, assim, o nosso orçamento é na esperança que passe, né, e que o pessoal volte a pagar a água. Vai falar, não tem água em casa. Mas a partir do momento que o relógio rodar, tem o consumo. Agora, se não tem relógio, né, quer dizer, vai ter que pagar efetivamente a taxa que se tem que se pagar. Quanto à coleta do resíduo sólido, incrementar a arrecadação da dívida ativa, porque nós somos técnicos, né? A gente executar, né? E a gente visa que não que às vezes deixou de pagar, que é órgão do Estado. E a água está jorrando lá normalmente, você está entendendo? E a gente fala para executar, principalmente agora na época da pandemia. E quanto ao resíduo sólido, quando eu olhei, que eu me lembro mais ou menos, 200 e poucos mil que arrecadou. Né? Então, a de 2 mil. Se o contrato chega a 1 milhão, que eu acho que é mais ou menos isso, porque a gente não teve no início do ano, e acredito que o ano que vem vai ser a mesma coisa, aditivando o contrato, porque a receita do município não comporta, você não sabe, porque se eu tirar 1 milhão só para limpeza, você está entendendo? Só para limpeza, exceto, quando eu falo limpeza, exceto o caminhão do lixo, exceto o pessoal que trabalha, que são concursados. Né? Eu estou falando a terceirização. Agora mesmo, esse diferença, empenhei paulatinamente, quer dizer, para dezembro vai ter que empenhar. Agora, como está funcionando aí, no caso você falou como está funcionando, é claro e notório, né, que a população que sabe falar. No setor de compras, mas quando chega lá para o setor de compras, o certo seria... É igual a gente primeiro espera ficar doente para ir ao médico, e não fazer a prevenção para ir ao médico. Fazer uma prevenção antes. Forcando em um projeto básico, você está entendendo? Ser um projeto básico para que seja colocado no termo de referência. No meu ponto de vista, um gestor de algum órgão, poderia até se fazer mensal, mas com a unidade de medida e um projeto de quanto ele deveria efetivar nas ações. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. O médico é 30 dias trabalhado. Se ele deixou de trabalhar um dia, não cumpriu aquela meta dele, diminui o salário do médico.
enquanto que essas empresas a gente verifica que não está sendo, se choveu, não limpou, pagou. Semanas caminhão quebrado igual o PT. Essa daí a contabilidade não mensura. Então, tem fiscal de contrato, tem fiscal de obra e postura, né, que deveriam estar verificando isso, e os secretários que deveriam ter isso daí. Então, quer dizer, assim, o pessoal considera muito chato e tal, mas alguns projetos que chegam lá na minha mesa, algumas despesas, a multa é o contador. Você está entendendo? Não tem como você mensurar. Agora, alguma, como mensurou o mês, e é lá dentro do corpo do processo, é feito por medição. Cortou tantos metros de grama, podou tantos pés de coqueiro. Se podou, não podou, mas chegava a medição na contabilidade, assinada, atestada pelo fiscal, que falava que a despesa foi executada, efetivada. Então, vai sobrar, sim. Vai faltar na saúde, vai faltar na educação. Assim, a gente já carimba, né, 25%, 26%. Por que eu carimbo 26%? Porque se alguma ação daquela ela deixar de ter a ver com a LDB, né, é glosada. Por exemplo, dela foi glosada 200, 300 e tantos mil, por quê? Só que ela não viu que tinha uma fonte zero. O tribunal glosou. Não aceitou que comprasse a merenda de acordo com a LDB. Merenda escolar com a fonte 1. Só que nós gastamos a mais. Nós colocamos fonte zero para não sermos iludidos, né, Rosa? Na hora dos cálculos da merenda escolar. Né? Então, vai faltar para a saúde, vai faltar. Você pode verificar que aqui, ó, conforme eu falei anteriormente, o urbanismo, 1.724.000. É muito pouco para 44 milhões, quase nada. Então, efetiva nas folhas de pagamento, né? Assim, como será, eu não sei como que será feito, né? E para poder, né? Então, logo de cara, você falando aí dessas ações, e se a sociedade der um bate-palma no link aí, concordar, com certeza a gente vai ter que entrar em alguma secretaria que, por exemplo, onde não terá muito prejuízo à sociedade neste momento. Por exemplo, no caso da cultura. Você está entendendo? No caso do esporte, eu não sei se é porque eu também era da época que eu tinha que subir em caminhão aí para jogar bola, tinha que fazer arrecadação, festinha, né, para a gente, e carnaval eu pagava para entrar também, mas enfim, eu não estou aqui, eu sou mediadora. Se perguntar meu ponto de vista, onde vai entrar? Não tem como você entrar. A saúde foi 11 milhões, mas igual eu estou falando, nós estamos esperando que ela receba mais dinheiro, porque da forma que está a folha de pagamento da saúde, não, esses 11 milhões não vai dar. Você está entendendo? A forma como está. Agora, cabe ao gestor verificar com a sua equipe se está correto ou não, com o pessoal do RH. Porque isso aí tem analista antes de um contador, tem analista do setor de compras, tem analista no RH para verificar isso daí. Agora, é isso daí. Então, quer dizer, existem contratos que há falha, sim. Começa pela secretaria, porque tem que se fazer um projeto e uma investigação. Quem quer tem que saber o que quer, como quer, quando quer e como pagar. Né? Porque a gente sabe da casa da gente. A prefeitura aqui, os cofres, como na casa da gente. Por que eu tenho que gastar mais do que eu arrecado? Consequentemente, vai entrar no cartão de crédito. É a mesma coisa da prefeitura. Você está entendendo? Agora, pode ser que a nossa arrecadação, ano que vem, passe de 44 milhões ou menos. Quando saiu a pandemia, se o governo não tivesse soltado essas ajudas de custo, seria ruim. De repente, pode ser que sobre recurso para o ano que vem, você está entendendo? Nós tivemos que pegar a nossa reserva de contingência, jogar para a saúde, nós tivemos que pegar recurso da Secretaria de Administração e Finanças, e hoje o MEC está querendo renovar mil mais, ele não está tendo de onde tirar recurso para cobrir a energia do prédio. Existem gastos que precisam ser revistos.
Só que nós somos mediadora. Tem a controladora interna, notifica. Mas nós não temos poder de falar sim ou não. Você está entendendo? A única coisa que eu ainda falo não é quando chegar a coisa errada lá para mim. Tem alguém mais aqui que queira fazer uma explanação, alguma colocação? Se tiver mais alguém, tem alguma pergunta aí, Hugo? Não tem nenhuma pergunta, né? Então é isso daí, você entendeu? É a coisa mais dolorosa quando você projeta, porque você projeta a despesa, né? E projeta a receita, você vem fazendo corte. Corte. Onde eu vou sacrificando? Eu vou sacrificando a administração, vou sacrificando as finanças, enquanto ela precisa fazer investimentos na área de urbanização, que seria na arrecadação de impostos. Porque esse negócio, eu não pago e quero receber. Não, a gente só ganha se pagar impostos. No caso da administração, nossos arquivos precisam ser digitalizados, nossos arquivos precisam estar nas nuvens. Isso aí é custo, tem custo. Né? E cada vez mais do dia a dia. Orça lá, depois não, vou pegar da sua. Eu sei que é difícil ser prefeito, eu sei que é muito difícil ser vereador, porque são cobrados todos os dias, mas infelizmente nós temos que ter a nossa contribuição. Eu estou falando aqui como contribuinte, que às vezes eu também peco, às vezes eu atraso pagar o IPTU, né? Aí tem gente que já pega na minha orelha aqui e fala, você não pagou o IPTU, a controladora. Vamos pagar. Falou, meu Deus, eu tenho essa dívida. Quer dizer, dia 31, no dia 1 segundo eu já amanheço devendo IPTU e o CRC, né? Infelizmente é assim a vida da gente. Não tendo nada mais a colocar, aí fica à disposição, Zé, espero que você chame a assistência social, de repente aqui que tem um espaço bom, para começar a ser discutido esses recursos, você está entendendo? A gente que está de fora da secretaria, a gente tem uma visão. Pode ser que elas tenham outra visão, que os recursos estão sendo bem geridos, bem gastos. Eu estou falando como contadora do lado de cá, mas como controladora. Você está entendendo? Exatamente. Ao analisar as peças de planejamento e as despesas, né? Vou passar aqui para a controladora do uma palhinha. Não, o que é necessário nessa execução do planejamento em si, igual você falou, cria-se as metas, as ações, né? Vocês aprovam o orçamento, tudo, no ano seguinte vira aquela bagunça. Então, igual a Cléia estava falando, há necessidade de cada secretaria fazer o seu plano de ação, como a assistência social tem o seu PPA, e segui-lo na íntegra, para que não haja furos, para que não haja prejuízos para outras secretarias. Enfim, isso tudo tem que ser reavaliado, revisto, para que as políticas públicas sejam executadas de forma a satisfazer a sociedade, né, e que não haja prejuízo a ninguém, nem ao cidadão, nem aos cofres públicos. É isso que tem que ser visto. A contribuição, falou pouco, mas falou muito bem, resumiu tudo. Obrigada, gente. E até a próxima. Dia 30, convidando vocês, né, para as 15 horas, para a audiência da Lei de Responsabilidade Fiscal, prestação de contas da REO e RGF. Quer dizer, relatório de gestão fiscal, onde a gente vai demonstrar os gastos pessoal, e a REO, onde mostra despesa, receita, dívida consolidada, enfim. E aí, quem quiser fazer perguntas, né, de algumas despesas, vou ver se o menino consegue pôr o banco local, já que aqui está difícil para linkar lá o nosso sistema contábil, porque conforme alguma pergunta, né, é difícil. Mas também lembrando que tem no site, né? Querer saber quanto que eu ganhei de diária esse ano, que eu acho que eu nem viajei, nem sei, né, porque eu, infelizmente, detesto trabalho, não gosto não. E principalmente entrar em elevador. Tem lá, né, no link lá, quanto que eu ganhei de diária. E, por sinal, presto contas de tudo. E, às vezes até gasto dinheiro do bolso, né, Rosa? Quando a gente pega diária de adiantamento de veículo aí, tá pouco, tem que chegar na cidade, tem que gastar do seu bolso combustível. Mas, enfim, é isso aí. Tenha uma boa tarde a todos. E até às 23 horas para alguma pergunta ou sugestão.